Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui, MF3, Escola de Filosofia. Rússia e Ucrânia é o tema que tem disseminado aí, tomado conta dos noticiários e da internet. Bem, para a filosofia nos interessa saber que na atualidade os fatos históricos, geopolíticos estão acontecendo e nós temos acesso a esses fatos de uma forma, pela primeira vez, bem diferente. Pela primeira vez, quer dizer, nos últimos 20 anos, com a internet, com a massificação da internet, nós temos a oportunidade ou o desafio de, pela primeira vez, ter acesso a informações de modo global. Antes de prosseguir então para o vídeo, joinha, compartilha, eu agradeço muito. O que filosofia tem a ver com isso? Do ponto de vista escolar, a disciplina de filosofia política se interessa por esse tipo de assunto e, enquanto filosofia política, nós compartilhamos esse conhecimento com outras áreas de cursos superiores e etc. Eu citaria as relações internacionais, mas questões ligadas ao investimento de capitais nessas modalidades aí de bolsa e etc., Bitcoin, então tudo isso, o conhecimento produzido pela ideia de filosofia política, pela disciplina de filosofia política, digamos assim, tem interface com isso. Em termos escolar, faz parte de quando se ensina a filosofia política, dependendo do curso, dependendo da formação, prover conteúdos reflexivos sobre modalidades de governo, modalidades, digamos, de blocos econômicos, de interações globais. Então, em função destas questões, a filosofia acaba se interessando por isso. O desafio, voltando ao desafio, nós temos acesso a modos diferenciados de informação que servem para compormos nossas reflexões. Como professor, nós podemos ir direto à fonte, ou pelo menos quase que à fonte. Porque esse é um outro problema no que se refere ao conflito Ucrânia e Rússia. Nós temos que perceber que há uma coincidência de pensamento entre as grandes agências de mídias europeias e norte-americanas e todas falam no mesmo sentido, falam da mesma forma acerca do fenômeno Ucrânia e Rússia. Só que logo verificamos que não é bem isto. Logo verificamos que existem outras possibilidades de descrever o problema, de descrever a situação. Uma dificuldade que nós temos com a mídia é que de fazermos uma espécie de memória histórica e sempre olharmos os fatos presentes comparados com esta memória histórica. Então esse é um dos papéis, por exemplo, da filosofia política. Nós temos aqui, por exemplo, na América Latina, uma dada história, por exemplo, com os Estados Unidos, e de intervenção nas estruturas democráticas aqui da América do Sul e da América Latina em geral. São intervenções bem documentadas, se nós pegarmos assim antes dos anos 80, intervenções às quais os documentos hoje em dia estão se tornando públicos e se tem efetivamente comprovação desta intervenção. Não quero aqui discutir as intervenções mais recentes, aqui no caso do Brasil e em outros, como a Bolívia, dado que a documentação é difícil de nós termos acesso e fica difícil formular aí, digamos, reflexões pontuais em função disso. Mas quando nós pegamos então essa história anterior, nós observamos a rica interferência comprovada dos Estados Unidos nas democracias aqui da América Latina e na América do Sul em particular. Quando nós consideramos esta perspectiva histórica, quando nós temos esse material histórico, nós pegamos esta história concretizada e aplicamos atualmente a narrativa que é produzida pelo Ocidente em relação ao conflito ucraniano, entre Ucrânia e Rússia, e com isto é que nós, de certa maneira, produzimos algumas reflexões que, digamos, nos deixam um pouco desconfiado com a narrativa que se reproduz muito parecida nos grandes médias do Ocidente. Se nós pegamos as grandes produtoras de conteúdo jornalísticos
da Europa, como a Reuters, a AFP na França, a EFE na Espanha, depois os grandes jornais Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, eles todos estão batendo num tipo de raciocínio, de reflexão. Não tão unissono, porque aqui e acolá um ou outro jornal apresenta dados diferentes. Recente, uma reportagem, se não me engano, no Der Spiegel, na Alemanha, sobre documentos que nenhum outro tinha em perspectiva falar deles, etc., sobre esse conflito. Mas nós observamos com certa cautela que essas reportagens, quase que orquestradas, parecem não dizer a totalidade das informações. Infelizmente, do ponto de vista concreto, ucranianos que estão na zona de conflito têm sofrido, independente da narrativa, de modo muito duro. Então esse é o problema da guerra, né? Por mais que nós busquemos informações, compreensões, existe uma parte que concretamente está pagando com a vida, pagando com dificuldades extremas e pagando com todas as repercussões, digamos assim, negativas do fenômeno guerra. Continuando, portanto, em filosofia política, nos interessa, portanto, lançar dúvidas sobre essa narrativa ocidental, ou que se apresenta numa grande mídia hegemônica, acerca do fenômeno que está acontecendo na Ucrânia. A diabolização, digamos assim, do Putin como governador, como presidente da Federação Russa, é uma estratégia que, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista de compreensão filosófica do fenômeno, digamos assim, faz nos lembrar que essa mesma mídia já fez isso em outros momentos na história, como, por exemplo, Saddam Hussein, que foi antes plantado pelos próprios Estados Unidos como liderança e depois se descaracteriza ele, e a mídia constrói esta imagem. Então, sempre fazendo essa comparação histórica, é que a gente pode lançar dúvidas dessa atual narrativa. Quando a gente compara em perspectiva outros fatos históricos e como que a mídia se comportou, e depois como essa própria mídia teve que recontar outra história. O caso do Iraque é uma delas, o caso que o Iraque tinha armas de destruição em massa como justificativa de ocupar o Iraque. Os Estados Unidos mostrou fotos, essas fotos foram repercutidas, o secretário de Estado Colin Powell foi este porta-voz desta ideia, e depois se verificou que não tinha isso. Que o motivo se perdeu e que a mídia, naquele momento, comprou esta ideia e repercutiu esta ideia. Então é a partir desta desconfiança histórica, tanto aqui da América Latina, quanto de fatos mais recentes, como este do Iraque, é que a filosofia política observa todo esse conjunto de informação com desconfiança desta narrativa que é contada. E aí nós estamos numa disputa sobre pensar essas questões de um ponto de vista de uma justeza dos fatos e não de uma imposição narrativa que deseja criar certos fatos. É o papel mais cômodo do processo, ainda que também necessário para que a gente possa dar voz a, de fato, o que está acontecendo. No caso aqui da América Latina, nós falamos muito disso, essa narrativa dominante, colonizadora, que nega as verdadeiras vozes em causa. Daqui da América Latina nós temos mais condições de poder falar e temos muito mais condições de indicar que há uma sobreposição de uma narrativa oficial sobre as narrativas, digamos, mais populares, das maiorias, daquelas que sofrem as consequências materiais, e que isso parece ser necessário nesse caso do leste europeu. Isso não quer dizer que se é partidário, se conhece as verdadeiras razões da Federação Russa, pelo contrário. Cria-se por causa disso quase que uma dificuldade profunda de compreender realmente o que é esta outra narrativa. Da nossa parte, para a gente chegar numa desconfiança, nós sabemos que a gente tem que mobilizar muito tempo de história, de material, o que nos leva a entender que, do outra parte, também seja possível e que nós simplesmente desconhecemos aqui no Brasil, aqui no Ocidente, porque a narrativa que chega até nós, ela sempre esteve e está perpassada por essa hegemonia de interesses, que obviamente somos beneficiários dele, ou não, né? Somos também
vítimas desse processo, ainda que beneficiamos de outras partes. Se pudéssemos fazer um balanço, talvez chegaríamos aí a perceber que a maioria da população empobrecida não seja tão beneficiária. Mas não quer dizer que não tenha algum benefício se eu vivo num país que tem uma ordem política e uma estabilidade política, de certa maneira isso já é um benefício. Eu usufruo ele, né? A gente tem que parar de achar que é só coisa ruim. É um pouco isto, filosofia política, portanto, não é uma reflexão apressada sobre os fatos, mas é muito mais uma estratégia de pensar como nós vamos prospectando essas informações e como nós vamos construindo o nosso posicionamento em relação a esses fatos. Isso não é feito sozinho, isso é feito sempre em coletivos de profissionais espalhados por vários cantos. Eles existem e eles estão fazendo esse tipo de reflexão. Chamo sempre a atenção que os indivíduos que mais são visualizados na internet tendem a se posicionar exatamente neste coro ocidental de uma Rússia malvada, de uma Rússia imperialista, sendo que nós naturalizamos a dominação imperialista justamente da Europa sobre nós, justamente dos Estados Unidos sobre nós. Há poucos dias fiz um pequeno texto chamando a atenção para isso. Walter Benjamin, um filósofo do século passado, dizia sobre essa questão das narrativas, da capacidade de fazer memória e fazer as narrativas. E que seria necessário fazer uma história daqueles que perderam, e não a narrativa dos que venceram. Os que perderam, em geral, são a maioria, e eles são silenciados. Então, a narrativa que nós entendemos do mundo, essa é uma narrativa dos vitoriosos. E essa narrativa esconde, ou suplanta e reprime a narrativa daqueles que perderam a história. E isso não é entre um país e outro país. Dentro de um próprio país, nós temos a classe que é considerada a vitoriosa e aquela que é a perdedora. A história desse perdedor continua existindo. Ela não deixa de existir. E no nosso caso do Brasil, ela existe em números, em modo muito maior do que a história dos vencedores, que sempre são os pequenos grupos. E essa história, apesar de ser tampada por uma narrativa oficial, ela aparece em forma de sintoma. Aquela coisa que eclode sem fazer sentido nenhum e depois desaparece, em geral é como se fosse algo do subterrâneo que aparece e depois volta. Não quer dizer que porque não foi contada, esta história não exista. Essa história existe. E ela continua tentando aparecer, tentando se organizar para aparecer. E, historicamente, ela faz isto, né? Pensando no caso concreto da história de formação do Brasil. Então, esta narrativa oficial, ela precisa ser vista sempre com esta possibilidade de que ela, ao invés de revelar os fatos, ela está criando fatos e, portanto, encobrindo outros. Enfim, este é o propósito, a proposição de uma análise crítica desta geopolítica mais recente. Obrigado, até um próximo vídeo.